Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Flávio Santos. Esse é o meu trabalho, eu aprovo pessoas em concursos públicos. Nós vamos falar sobre a Lei 8080 e uma aula magna, onde nós trazemos os principais conteúdos abordados em concurso público sobre esta normativa jurídica. Lembro você que o Sistema Único de Saúde ele foi criado pela Constituição Federal de 88. Ele é fruto do ideário do movimento da reforma sanitária brasileira, que pensou um sistema único, descentralizado, igualitário, universal e com participação cidadã. 2 anos depois da Constituição Federal de 88, surge a Lei 8080 para regulamentar a saúde no Brasil. Sim, uma saúde público-privada. A parte pública é o SUS. E nós também temos a iniciativa privada, que é livre para prestar serviços de saúde e que também pode participar do SUS em caráter complementar, mediante contrato ou convênio. Portanto, a Lei 8080 dispõe, trata da promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós vamos chamar de PPR da saúde. Trata também da organização e funcionamento dos serviços de saúde, sejam eles públicos ou sejam eles privados. Sim, nós não podemos afirmar que a Lei 8080 trata, dispõe exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Nós encontraremos uma questão de prova incorreta nesse momento. Esta lei regulamenta em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde. Que ações? Vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, saúde bucal, ações e serviços, hospitais, emergência, SAMU, policlínicas, clínicas, são serviços de saúde. Esta lei regulamenta tudo. Ações e serviços, sejam eles do poder público, sejam eles da iniciativa privada, são regulamentados por esta lei. E nas disposições gerais da Lei 8080, nós temos que nós só podemos fazer saúde, Estado brasileiro, com políticas econômicas e sociais que reduzam doenças e outros agravos. Políticas econômicas e sociais que controlem os nossos adoecimentos, a nossa exposição a risco de agravos à saúde. Assim, nós vamos reduzir doenças e outros agravos, e assim nós vamos poder estabelecer o acesso universal e igualitário dentro do SUS, para a sua PPR, promoção, proteção e recuperação da saúde. Sim, é dever do Estado garantir a saúde das pessoas. Porém, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, da empresa e da sociedade, de cuidarem da sua saúde. Nós já tivemos abordagem de questões de prova da Banca Fundatec, trazendo questões, comentando uma situação onde sugeriam e afirmavam, nesta situação, que pessoas não estavam indo vacinar seus filhos e, por não vacinarem seus filhos, não cumprem a parte do seu dever, que é de cuidar da saúde da sua própria família. O dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, da empresa e da sociedade. Os níveis de saúde de uma população expressam a sua organização social e econômica. Então, quanto maior o nível de saúde de uma população, maior, evidentemente, é organizado esse país. Então, os países vão correr atrás de organizar suas políticas econômicas e sociais para elevarem seus níveis de saúde, observando sempre os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Fator que determina, que condiciona para que as pessoas tenham saúde. O nosso cotidiano, os fatores sociais da saúde, entre outros. Então, nós temos aqui um rol exemplificativo de fatores condicionantes e determinantes de saúde. Exemplificativo por quê? Porque tem, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, que ingressou em 2013, transporte e lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde de uma população expressam sua organização socioeconômica. E nós vamos verificar isso através de fatores determinantes e condicionantes. Qual é o problema de saúde
Está na alimentação, na moradia, no saneamento básico, ou nessa série imensa de fatores aqui? Qual é o problema de saúde? Porque saúde demonstra o nosso bem-estar em todas essas áreas. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. A saúde na integralidade do sujeito. Sujeito é biopsicossocial. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é qualidade de vida. E qualidade de vida é o bem-estar físico, mental e social. Haja quem mostre também o nosso, né, bem-estar espiritual. Mas ele não está expresso na Lei 8080. No artigo 4º, nós conhecemos o SUS no mundo jurídico, uma apresentação de um sistema único trazendo um conjunto de ações e de serviços que eu já te explanei, que são prestados por órgãos, olha os órgãos, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal e instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, Hospital de Clínicas, Grupo Hospitalar Conceição, Hospital Psiquiátrico São Pedro, no Estado, Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre, sejam eles da administração pública direta e da indireta, e também fundações que são mantidas pelo poder público. Isso é o SUS. Fundações mantidas pelo poder público. Aí vamos a algumas pegadinhas de concurso clássicas. Eu vou afirmar que o SUS é um conjunto de ações e serviços prestados por órgãos federais, estaduais, municipais, da administração direta exclusivamente. Estou atravessando todo o texto. E fundações mantidas pela iniciativa privada. Eu trouxe, neste exemplo, uma série de erros, de equívocos dentro do artigo 4º para te mostrar que é fácil de acertar. Outras vezes não será assim. Eu vou mudar apenas um item. Eu vou dizer que o SUS é um conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, exclusivamente da administração direta e fundações mantidas pelo poder público. Então, nós temos que conhecer, de fato, o artigo 4º e entender que não é só isso que é o SUS. O SUS também tem instituições públicas, federais, estaduais e municipais, que trabalham com controle de qualidade, com pesquisa, com produção, insumos de medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e produzem equipamentos para a saúde. Tudo isso é SUS. Agora, presta atenção no parágrafo 2º. A iniciativa privada, ela não é o SUS, mas ela pode participar do SUS. Sim, nós já sabemos disso. A iniciativa privada participa do SUS em caráter complementar. Eu não quero aqui exercer uma certa prepotência, mas eu afirmo a você que se você não sabe o artigo 4º, você não sabe nada do SUS. E aí você não consegue passar nas provas de concurso. Mas tu não sabe nada é sobre o mundo jurídico, sobre aspectos técnicos para uma prova de concurso. É sobre isso. É sobre isso a conversa. Você precisa decorar o artigo 4º. Você precisa decorar, conhecer o sistema de saúde, porque ele é um clássico de provas de concurso. Quando você é perguntado sobre isso, o examinador não está exigindo nada demais de você. Você que quer ir para o SUS, saiba o que é o SUS. Não é nada demais. A cobrança não é nada demais. Logo após, nós temos objetivos. O objetivo é uma meta, é um lugar onde o sistema de saúde precisa chegar, precisa alcançar. O SUS, nesse sentido, traz 3 objetivos no artigo 5º. Da mesma forma, aplica-se ao 4º. Vocês têm que saber. Objetivos: identificar e divulgar os fatores que determinam e condicionam saúde. Identificar e divulgar alimentação, saneamento básico, moradia, renda, transporte, trabalho. Divulgar qual é o problema de saúde da sua população. Identificar e divulgar fatores determinantes e condicionantes. O segundo objetivo é formular uma política no campo econômico e social que reduza doenças e outros agravos. Uma política no campo econômico e social que garanta o acesso universal e igualitário. Uma política no campo econômico e social que garanta promoção, proteção e recuperação da saúde.
Eu estou te mostrando as diversas formas que nós podemos apresentar o segundo objetivo para você em uma prova. Porque, na lei, ele nos fala que o objetivo é promover no campo econômico e social o parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. O que está abaixo colocado para você é o parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, para você entender a gama de possibilidades que o examinador tem de montar a questão de prova aqui. E o artigo 5º traz como último objetivo aqui do SUS assistir as pessoas. Esse assistir é o verbo cuidar, cuidar das pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação. Uma realização integrada, uma união da ação assistencial e da atividade preventiva. É assim que a gente cuida da saúde da população. Lembre-se que ações assistenciais são aqui consideradas as nossas ações hospitalares. Hospitalares. E as ações preventivas, entenda-se, a atenção primária, unidades básicas de saúde. A necessidade de integrarmos, de unirmos o sistema para melhor cuidar da saúde dos nossos usuários. Este é o terceiro objetivo do SUS. Então, nós reconhecemos como tópicos primordiais de prova o entendimento de que essa Lei 8080 regulamenta a saúde no Brasil e que se faz saúde com políticas econômicas e sociais que reduzam doenças e outros agravos e que apresenta, no artigo 4º, o Sistema Único de Saúde, para o nosso modelo de prova de concursos, traz seus objetivos no artigo 5º e logo depois vai nos apresentar o campo de atuação do SUS. Campo de atuação, vigilância em saúde, envolve vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador. Campo de atuação muito grande, imenso, com imunizações, com cuidado de doenças transmissíveis, com estatísticas, com intoxicações, todos os sistemas de informação. O que nós temos, portanto, é a atuação do SUS nos seguintes campos. Primeiro, prestem atenção no executa. O SUS executa as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, o que dá a condição do usuário de exigir todo o cuidado em saúde, órteses, próteses, medicamentos, equipamentos médicos, tudo que for necessário para o cuidado em saúde dentro do SUS, incluindo-se agora a saúde bucal. E temos também conceitos extremamente importantes para a prova. Muitas vezes, seja a FAURGS, seja a Fundatec, seja a Legale, eles vêm perguntar o conceito de vigilância sanitária. Vigilância sanitária, está destacado para você, ele tem um verbo muito importante que soluciona muitas questões de prova de concurso. A vigilância sanitária ela é capaz de intervir na sociedade. Ela vai intervir nos problemas sanitários que decorrem do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços. Esse verbo intervir nos mostra o poder de polícia sanitária. Isso aqui é um poder de polícia administrativa, que é um poder de regulamentar ações, de estabelecer normas, regras e também impedir atividades que sejam lesivas à saúde humana ou à saúde em geral. Então, a vigilância sanitária é esse conjunto de ações que vai eliminar, vai diminuir e vai prevenir e vai, de fato, intervir nesses problemas sanitários. Claro que, muitas vezes, a prova ela vai retirar esses problemas sanitários aqui. Por quê, professor? Para não ficar muito óbvia a questão. Então, a gente pode sofrer ali ou alguma mudança, evidentemente, para mascarar a resposta. Eu posso afirmar que a vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e de intervir nos problemas. E aí eu sigo falando da produção, circulação de bens e prestação de serviços. Eu evitei colocar o termo dos problemas sanitários para não facilitar demais a resposta. De outra forma, nós também podemos encontrar questões de prova que diz assim, a vigilância sanitária abrange. Daí ele sai do conceito tradicional e vem para cá direto. A vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo
que direta e indiretamente se relacionam com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo. Essa primeira imagem é muito esclarecedora sobre isso. Né? Nós temos desde a criação do criadouro, né, dos nossos animais para abate, nós temos o transporte, o abate, depois de abatido, a seleção desse animal em partes, depois o transporte novamente para o açougue, depois o transporte para um restaurante, transporte para a tua casa. Vigilância sanitária abrange controle de bens de consumo que direta e indiretamente se relacionam com a tua saúde. Todas as etapas e processos da produção ao consumo. E também controla a prestação de serviços que se relacionem direta e indiretamente com a saúde. Isso é vigilância sanitária. Logo depois, nós temos o conceito de vigilância epidemiológica, um conjunto de ações que proporciona conhecimento. Também o material já está destacado. Proporciona conhecimento. É informação em saúde, é estatística, é a percepção do adoecimento de uma população. E, claro, a indicação de como solucionar. Vigilância sanitária, intervir é o verbo. Vigilância epidemiológica, conhecimento. Veja que aqui você seleciona as duas, porque o mote das provas é trocá-las de lugar e afirmar que a vigilância sanitária é um conjunto de ações que proporciona conhecimento e vice-versa. Então, tu não vai cair nessa. Falou vigilância sanitária, tu já vai catando o verbo intervir. Falou vigilância epidemiológica, ela proporciona conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Seja saúde individual, coletiva, a finalidade da vigilância epidemiológica é recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos à saúde. E a saúde do trabalhador, professor? Bom, é essa união de ações de vigilância sanitária e epidemiológica para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores. A ideia da saúde do trabalhador é a recuperação, a reabilitação dos nossos trabalhadores que estão submetidos aos riscos advindos das relações de trabalho. A saúde do trabalhador abrange a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Esta é uma das frases mais colocadas em concurso quando nós falamos de saúde do trabalhador. Entender que saúde do trabalhador abrange a avaliação do impacto que as novas tecnologias, as tecnologias, provocam à saúde humana. Vocês estão de frente aí a dois ótimos exemplos. Mas, professor, além da vigilância sanitária e epidemiológica como conceitos, o campo de atuação do SUS, ele é mais extensivo. Nós vamos falar do campo de atuação do SUS, onde o SUS participa na formulação da política e participa na execução das ações de saneamento básico. Quando o assunto é saneamento básico, leia-se tratamento de água, esgoto, a higiene urbana, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, é saneamento básico. Aí o SUS participa. Na área de atuação do SUS, ele ordena a formação de recursos humanos na área da saúde, realiza vigilância nutricional e orientação alimentar, colabora na proteção do meio ambiente, nele compreendido aqui o ambiente de trabalho. Formula uma política de medicamentos imunobiológicos, atua no controle e fiscalização de serviços e produtos de substâncias de interesse para a saúde. Fiscaliza e inspeciona alimentos, água e bebida para o consumo humano. E está bem destacado para vocês aqui no material a participação no controle, na fiscalização, produção, transporte e guarda de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nós já tivemos algumas questões de prova que tiraram ou retiraram esse participação aqui e afirmaram que o SUS atua no controle e fiscalização, transporte e guarda. Desta forma, retirando participação, faz com que ele não participe
e que ele seja o único executor, e aí vai ficar incorreta a questão. Então, toma cuidado aqui. A importância dele fazer parte de um grande sistema que fiscaliza e controla substâncias e produtos psicoativos, que podem causar dependência à saúde humana, produtos radioativos, que podem, evidentemente, trazer adoecimentos e até a morte de pessoas. Não é só o SUS que vai cuidar, tem outros departamentos, meio ambiente e tudo mais. Então, aqui tem que valorizar a participação. O SUS gera desenvolvimento científico e tecnológico e formula a execução de uma política de sangue e seus derivados. Essa é a área de atuação do SUS. Logo depois, nós temos princípios do SUS. São inúmeros a ponto de nem todos encaixarem-se no nosso modelo de apresentação. Mas os primordiais, os principais, aqui estão apresentados a você. Veja só. Princípios e diretrizes do SUS. Artigo 7º da Lei 8080. Os mais clássicos princípios do SUS. O primeiro deles apresentado é o da universalidade de acesso. Em todos os níveis de assistência. Para que a gente possa entender melhor essa ideia de todos os níveis de assistência, nós vamos olhar para este painel aqui. A organização da direção e da gestão do SUS é da seguinte forma: regionalizada, trata da saúde das pessoas por regiões, por territórios, hierarquizada, lá vamos nós, em níveis de complexidade crescente. Então, a ideia é que as pessoas busquem a unidade básica mais próxima da sua residência para que a gente possa cuidar e resolver os problemas de saúde da população. Quando não é possível, quando nós precisamos de um suporte, nós vamos buscar a média e a alta complexidade. Revela-se aqui a necessidade de ser dito a vocês que este exemplo, neste modelo hierárquico, é explanativo para o teu entendimento. Porque nos nossos outros estudos nós vamos enxergar que o sistema de saúde está em um círculo e que não tem ninguém no topo. Mas para fins de entendimento, isso é muito importante, que você enxergue a atenção primária cuidando da saúde da sua população. E quando a complexidade não for solucionada naquele nível, nós vamos subir o nível através do encaminhamento dos nossos usuários, para média ou para alta complexidade. Atenção primária, unidades de saúde, média complexidade, ambulatórios, laboratórios, hospitais, na alta complexidade. Assim nós entendemos melhor o princípio da universalidade de acesso. Sim, todos terão acesso. É o princípio da não exclusão. Mas esse acesso precisa ser igual para todos em todos os níveis de complexidade do sistema. O segundo princípio que nós vamos observar aqui conjuntamente será o princípio da integralidade da assistência. É necessário que você decore certos dispositivos. A integralidade é um conjunto. A integralidade é um conjunto articulado e contínuo de ações e de serviços de saúde. Sejam eles preventivos, curativos, individuais ou coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Observarmos a integralidade como um conjunto articulado e contínuo é, mais uma vez, vir buscar nesta imagem um entendimento. Veja só a integralidade da assistência. A Lisiane busca a atenção primária, e é encaminhada frente à necessidade de saúde a um exame com um especialista. Ela precisa ir no ambulatório fazer um exame. Veja só, estamos aqui ampliando o acesso. Pronto, resolvido. Então, nós buscamos a nossa usuária na atenção primária, que faz o exame,
né? É necessário que a gente faça o exame, que a atenção primária não tem na sua complexidade, e ela solicita, então, uma tomografia para essa usuária. Ela vai até a média complexidade, faz o exame e retorna na atenção primária. Frente ao resultado do exame, há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica na nossa colega, na nossa usuária do SUS. E ela, então, vai ser agendada uma internação hospitalar junto a seus especialistas para fazer o procedimento. A integralidade é tudo isso. Esse trabalho articulado e conjunto em todos os níveis de complexidade do sistema. A integralidade é um conjunto articulado e contínuo de ações e de serviços de saúde, preventivos, curativos, individuais ou coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema. Claro que provas de concurso tentam substituir. Veja só, a integralidade de acesso. Não, isso é conceito de universalidade. É a universalidade de acesso. A integralidade é da assistência, como um conjunto articulado e contínuo. A prova da integralidade da assistência é o documento de referência e contra-referência do nosso usuário. Porque se ele está frente a você com o seu encaminhamento, é porque ele já passou, já está inserido no sistema e está frente a você. Isso é a integralidade da assistência, um conjunto articulado e contínuo de ações e de serviços de saúde. Um outro clássico que nós não podemos deixar de salientar junto a vocês aqui é o princípio da descentralização político-administrativa. Descentralizar significa níveis de gestão diferentes. A administração, a gestão, o financiamento do SUS agora é compartilhado entre a União, estados e municípios. Descentralização político-administrativa. Não perdemos a regra da direção única em cada esfera de governo, mas a descentralização é muito importante para fins da nossa gestão. Quando nós falamos de descentralização, nós já falamos de regionalizar e de hierarquizar em níveis de complexidade crescente. Descentralização político-administrativa. Cuidado, não é centralização. Quando te ofertam isso em uma prova, são princípios do SUS, exceto. Não está dentre os princípios do SUS, e ele escreve centralização, é considerada hoje em dia uma prova muito fácil, porque seria retroceder no nosso processo histórico e voltarmos para antes do Sistema Único de Saúde, onde o Ministério da Saúde controlava tudo lá de Brasília. Então, nós temos a descentralização político-administrativa, com um grande princípio do SUS, um grande princípio que cabe ser lembrado a você mais uma vez. Outros que nós podemos valorar aqui nesse momento junto a vocês. Claro que temos que falar da participação da comunidade. Um princípio que necessitou de regulamentação em uma outra lei, que é a Lei 8.142, que fala sobre a participação da comunidade através de conferências e conselhos de saúde. A macropolítica de participação social, conferência e conselho de saúde. Agora, a partir da participação da comunidade, os usuários, os cidadãos, fazem parte da gestão do sistema de saúde. Nós temos também alguns outros princípios não tão falados, que quando cai na prova, muitas vezes, acabam induzindo o nosso aluno a uma dúvida. Quando eles dizem, por exemplo, utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades, alocar recursos e orientar programas de saúde. Nesse momento que nós estamos vivenciando, onde nós temos uma grave crise na região metropolitana, de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, com crise no nosso sistema de saúde, de atenção primária, com dificuldade de atendimento nas emergências, em virtude desse nosso início de inverno, nossas crises respiratórias que enfrentamos todos os anos. A epidemiologia permite nós percebermos que todo inverno será assim,
e que nós vamos nos programar com operação inverno e tudo mais que for necessário, com ampliação de leitos, ampliação de cuidados, ampliação de horários. Isso é um grande princípio da gestão do SUS. É o princípio dos gestores. Vamos utilizar a epidemiologia para estabelecer prioridades, alocar recursos é distribuir o dinheiro, organizar o sistema de saúde num grande programa de saúde. Isso é princípio do SUS. Outro que vocês não iriam estranhar, vamos dizer assim. Integração em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Lembre-se sempre, integração é trabalho em conjunto. Não dá para fazer saúde só com a Secretaria da Saúde. Nós precisamos do meio ambiente e precisamos do saneamento básico. Por isso, esse trabalho em conjunto, uma integração. E essas secretarias, ministérios, pertencem ao poder executivo. Então, a integração é em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugar recursos é um princípio do SUS. Conjugar recursos financeiros, tecnológicos e humanos para melhor cuidarmos da saúde da nossa população. Então, eu teria unidades básicas de saúde que pertencem ao Grupo Hospitalar Conceição, no sentido de que eles são responsáveis pela gestão e funcionamento. Porque a unidade básica de saúde, ela é, em geral, ela é, como regra, pertencente aos municípios. Então, eu teria ali conjugação de recursos financeiros, tecnológicos e até mesmo recursos humanos para melhor cuidar da saúde, né, do povo de Porto Alegre e região. Preservação da autonomia das pessoas é o poder de escolha do usuário, da ação sobre o seu corpo, preservando a sua integridade física e moral. Mais um princípio do SUS. Que dá também o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Que fala também da capacidade de resolução do SUS, que nós vamos chamar de resolubilidade ou resolutividade. Capacidade de resolução. De novo, em todos os níveis de assistência. E organização dos serviços, né, públicos, de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Aqui, pessoal, a ideia é de otimizar recursos, de evitar gastos desnecessários. Vamos nos organizar para melhor atender a população, evitando repetir exames e procedimentos desnecessários, evitando o gasto público. E quero deixar aqui, como um dos últimos itens de dica, a igualdade da assistência. A igualdade da assistência à saúde é sem privilégios, sem preconceitos de qualquer espécie. A ideia de um atendimento isonômico, de um atendimento impessoal, de um atendimento igual para todos. Sem privilégios, sem preconceitos de qualquer espécie. Cabe aqui ressaltar que igualdade não é sinônimo de equidade. A equidade, que é um princípio doutrinário do SUS, e que é muito valorado nesse momento em todas as provas de concurso da área da saúde. Quando nós falamos de políticas para a população negra, política de saúde integral da população negra, da população LGBTQIA+, quando nós falamos de cuidarmos da saúde das pessoas com deficiência, nós estamos falando de equidade, diz respeito aos meios necessários para se alcançar a igualdade. Está relacionada à ideia de justiça social. Significa tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, reconhecer a diversidade da sociedade brasileira, com indígenas, com pessoas negras, brancas, LGBT, com pessoas em situação de rua, e termos políticas públicas em cada área para corrigir esse desnível estrutural social. Isso é equidade, a busca por justiça social. Não tem como errar na prova. Isso vai estar na prova. De alguma forma, esse conceito surgirá para você na prova. Então, fique atento, meu ilustre concurseiro. Professor, mas eu não acho na Lei 8080 o princípio da equidade. É porque ele é um princípio doutrinário. Ao fazer a leitura da legislação, você percebe a busca pela equidade. Em outras doutrinas do SUS, ele aparecerá com o seu conceito
Por isso que nós chamamos de doutrinário, de entendimento, de doutrina do Sistema Único de Saúde. Já falei a vocês também sobre a organização do SUS. O Sistema Único, ele é público, ele também tem a participação da iniciativa privada em caráter complementar e é organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Sabemos que os municípios poderão constituir consórcios, são chamados de consórcios administrativos intermunicipais. Então, eu vou unir municípios vizinhos, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, vou fazer um consórcio para atender a necessidade de saúde daquela região, um centro de reabilitação cardíaca, em consórcio, um consórcio administrativo intermunicipal. E no artigo 12, começam as comissões. Nós vamos verificar aqui 3 comissões. Serão criadas comissões intersetoriais. A primeira comissão intersetorial, nós vamos dizer que ela é subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. E tu vai marcar aí o Conselho Nacional de Saúde. Não é Ministério da Saúde, não é Congresso Nacional. A comissão intersetorial é subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. Claro que se ela é intersetorial, é porque ela é integrada por vários ministérios e por órgãos competentes da sociedade civil organizada. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas que são de interesse para a saúde. E aqui está a área de atuação da comissão intersetorial. Vejam só, mais uma vez nos encontramos nesses círculos, observando a área de atuação da comissão intersetorial: alimentação e nutrição, recursos humanos, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. E aqui você destaca com toda a força, porque é onde eles vão buscar alterações para te induzir ao erro. Saneamento e meio ambiente, são trabalhadores, ciência e tecnologia. Muitas provas vão dizer campo de atuação da comissão intersetorial, exceto. Não está no campo de atuação da comissão intersetorial. E ele vai lançar vigilância sanitária e hidrologia, vigilância sanitária e farmacovigilância, neurovigilância, tecnovigilância, e tudo isso é para te induzir ao erro. Professor, mas isso existe, as palavras existem, é claro, mas não fazem parte da comissão intersetorial. Essa é a grande questão. Assim como eu escreveria aqui saúde da mulher e tu acharia o erro, porque aqui não tem saúde da mulher nessa comissão intersetorial, tem saúde do trabalhador. A próxima comissão é a Comissão Permanente de Integração. A ideia é integrarmos os serviços de saúde com as instituições de ensino, e isso já aconteceu. Nós vamos trazer formação e educação permanente nessas áreas: serviço e ensino. E, por fim, a Comissão de Intergestores bi e tripartite. Comissão de Intergestores bipartite envolve municípios e o Estado. Comissão de Intergestores tripartite, município, Estado e União. As comissões de intergestores são reconhecidas como fórum de pactuação, negociação sobre a gestão compartilhada do SUS, uma gestão que é feita com os gestores municipais, estaduais, nacional, gestão compartilhada, gestão democrática, comissão de intergestores bi e tripartite. Esta comissão, muito cobrada em provas de nível superior, fiquem atentas, enfermeiros, nutricionistas e médicos. Comissão de Intergestores bi e tripartite vai decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos dessa gestão compartilhada do SUS. Vai definir diretrizes no âmbito nacional, regional e intermunicipal. No que diz respeito à governança institucional, vai principalmente fixar diretrizes das regiões de saúde, distrito sanitário, territórios, e a referência e contra-referência que nos importa muito. Esse usuário que vem para o sistema de saúde em Porto Alegre, ele foi referenciado para cá. Ele será cuidado aqui, porque esta tecnologia que nós temos é aqui em Porto Alegre, não é no interior. E nós somos referência. Tudo isso é pactuado junto aos gestores, na Comissão de Intergestores bi e tripartite.
Tripartite. Esta é uma das comissões mais cobradas das provas de nível superior. É uma versão bastante política do que nós falamos do Sistema Único de Saúde e que muitas vezes cai, né, na prova do desatento, ele não consegue encontrar a resposta da prova do concurso. É muito importante que vocês lembrem que na abordagem aqui nós vimos a dimensão do conhecimento que é necessário sobre o SUS no artigo 4º, os objetivos no artigo 5º, área de atuação no artigo 6º e os princípios do SUS no artigo 7º. A essência das provas de concurso de qualquer lugar do Brasil. Quando a gente quer complicar um pouquinho o teu modelo de prova, nós ingressamos nas comissões e te cobramos este modelo de prova que aí está na sua frente neste painel.